Boa noite. Esse é o primeiro vídeo de conteúdo da Bruno Godoy Advocacia, onde você obtém conteúdos atualizados nas áreas dos direitos imobiliário e civil, que são as áreas de atuação do nosso escritório. E hoje nós vamos falar de preservação do acesso ao imóvel. Quem pode, porque você é o proprietário do imóvel, em que situações você pode perder o acesso ao imóvel? O imóvel, você pode ter um inquilino que não paga e fica ocupando o imóvel, você pode ter uma invasão, ter uma invasão do imóvel, você pode ter um risco de invasão do imóvel, você pode ter um inquilino que depreda o imóvel e fica ocupando o imóvel, como um proprietário do imóvel pode utilizar-se de instrumentos jurídicos para evitar ou corrigir essa situação. Nós temos três instrumentos jurídicos diferentes entre si, que não são fungíveis entre si. Muitos advogados se confundem e dão prejuízo aos seus clientes porque não sabem a diferença entre os três. Esses três institutos têm fundamentos jurídicos diferentes e valores de causa diferenciados, e são eles: a emissão de posse, a reintegração de posse, e o despejo. Muitos advogados se confundem, muitas vezes perdem suas ações e causam prejuízos aos seus clientes. Vamos começar falando da reintegração de posse. Reintegração de posse é a recuperação de uma posse perdida em virtude de um esbulho ou de uma turbação. O que é um esbulho? É quando, por exemplo, um grupo político invade uma fazenda e começa a ocupar ali como se proprietário fosse. Turbação é uma ameaça iminente uma ameaça iminente de esbulho, né? Por exemplo, determinado grupo político estabelecendo um acampamento ao lado de uma fazenda, sendo que em breve ocorrerá uma invasão e aí a perda do direito à posse do proprietário. O fundamento jurídico está nos artigos 544 a 568 do Código de Processo Civil para posses novas. O que são posses novas? Posses com menos de um ano. Se o esbulho ou se a turbação ocorreu em menos de um ano. E para posses velhas, ou em que ocorrem quando o esbulho ou a turbação ocorreram depois de um ano. E aí ele não vai ser utilizada a regra especial do Código de Processo Civil, vai ser utilizado o procedimento ordinário. O valor da causa não está definido especificamente em lei. A grande maioria dos tribunais entende que é o benefício econômico que vai se ter, ou seja, a recuperação da propriedade, e por isso o valor inteiro da propriedade, o valor completo da propriedade. Ou eventualmente existe um contrato de aluguel futuro, e aí você pode alegar que o benefício econômico pretendido é menor e o STJ está de acordo com essa tese. Agora vamos falar de emissão de posse. O que é emissão de posse? É uma situação na qual o proprietário adquire a propriedade do imóvel,
mas ele não se torna, ele não tem acesso ao imóvel, ele já estava ocupado previamente por terceiros. Essa situação é muito comum em leilões imobiliários. O fundamento legal é o mesmo da reintegração, 544-568, e o valor da causa é todo o imóvel, o valor total do imóvel, porque os tribunais, na maioria das situações, entendem que o benefício econômico é o acesso imóvel, então deve ser a totalidade do imóvel. E aí podem ter discussões. Por exemplo, no município de São Paulo, nós temos diferenças entre valor venal de valor venal que é utilizado para fins de IPTU e, por exemplo, o valor de referência que é utilizado para ITBI e o valor de mercado. Eventualmente, dependendo da orientação jurisprudencial, pode-se alegar o valor de IPTU, e isso vai ter diferenças importantes na fixação das custas, porque a fixação da custa é de 1% na primeira instância e de 4% em grau de recurso. Qualquer diferença aqui é muito importante. Existe um projeto de lei, 2773/2015, do deputado federal Wellington Roberto, do PR da Paraíba, o que ele define que o valor da causa seria 1% do valor do imóvel. Vamos também falar agora do despejo. O que é o despejo? O despejo é expulsar o proprietário que ou está inadimplente ou que cometeu uma falta grave dentro da legislação locatícia. Não se fala em despejo se não se falar em relação de locação. O valor da causa definido especialmente no artigo 58, parágrafo 2º da lei de 8245, que são 12 meses de aluguéis. E está vinculado necessariamente a uma relação locatícia. Necessariamente é não pagar? Não, pode eventualmente. Você tem as situações de uso próprio, a legislação locatícia também prevê depredação, sublocação indevida, obras determinadas pelo poder público, obras inevitáveis, por exemplo, de situações que permitem o despejo, mesmo que o inquilino esteja adimplente com as suas obrigações. Com isso, nós terminamos a nossa explicação de ferramentas para proteção do acesso do proprietário ao imóvel. Você, proprietário, busque um advogado especializado que entenda a situação pela qual se passa. Não procure qualquer um, para que possa ser utilizado o instrumento jurídico adequado, sob pena de prejuízos elevados. Muito boa noite.